18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto, eu e ela, Karime Leão, no ar com você. Tamo junto, Tudo Carlão. bem, A partir de tudo agora certo. até as 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado em 100,7. Boa noite também pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @ 18 horas news. Boa noite, gente. Você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais, você pode participar e interagir com a gente aqui no programa 18 horas. E você que está aí também no seu rádio, é claro, ouvindo 18 horas, você pode mandar uma mensagem de texto, uma foto ou um áudio comentando o programa, fazendo uma denúncia, uma crítica, enfim. Participe. Nosso WhatsApp é o 994887592, Karine Leão. Exatamente. Comenta nossas matérias, os assuntos abordados aqui. A gente quer saber o que você pensa a respeito das nossas reportagens. Lembrando, a primeira participação pelo WhatsApp vale um par de ingressos para o cinema, para o grupo UCI. Então vamos lá, 994887592. Beleza, e além disso, Karime ouvintes, hoje tem mais, hein? Olha só, sente aí o drama. As primeiras pessoas que pararem agora aqui na Rádio Mix levam ingressos para os shows. É aqui na Rua Fortaleza, 585 Adrianópolis, né, Karime? Exatamente, para agora, aqui na porta da Rádio Mix. Gente, é o seguinte, a primeira pessoa que parar agora leva um par de ingresso na área VIP, né? Qualquer área não, tá? Para o show de Felipe Ret, MC Maneirinho, que acontece na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, no Copacabana, Manaus. Bacana. Depois, a segunda pessoa que parar aqui na porta da Rádio Mix vai levar um par de ingressos para o show de Matheus Fernandes, na Arena da Amazônia, também na próxima segunda-feira, no dia 4 de setembro. Então, legal. Combinado? Vamos lá. Vamos lá, né, Carlão? Então, olha só, 2 shows, né, Karime? Só repassando aí, Felipe Ret e MC Maneirinho no Copacabana e Matheus Fernandes na Arena da Amazônia. 2 shows aí pra você participando pelo WhatsApp e faturando aí, parando aqui na rádio. né? Esses shows é pra quem parar aqui na rádio. Agora na Rua Fortaleza, 585, Adrianópolis, você vai faturar aí, ok? Primeiro e o segundo. Estamos te esperando aqui na Rádio Mix, ok? Valeu, 6 e 3, não é isso, Karime? Exatamente. Valeu. Agora nós vamos começar o 18 horas com os destaques do dia. Cúpula da Segurança Pública do governo Wilson Lima é mais uma vez alvo de operação da Polícia Federal. Desta vez, o secretário de Segurança do Estado, General Carlos Alberto Mansur, foi preso. Entre os crimes apontados pela Polícia Federal estão crimes como roubo, corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. Comissão de Segurança da Assembleia pede a exoneração do secretário General Carlos Mansur. Agora são 6 horas e 3 minutos, nós vamos juntos, hein? Até às 7 da noite com você e as informações, os destaques do dia no ar. Mais uma edição do programa 18 horas aqui na Mix. E hoje é terça-feira, 28 de agosto de 2023, começando mais uma edição. 18 horas. A casa caiu, a cúpula da Secretaria de Segurança do governo Wilson Lima foi alvo hoje de operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Amazonas para investigar uma organização criminosa que atuava dentro da estrutura da Secretaria de Segurança. Isso mesmo que você ouviu aí, acabou de ouvir, inclusive. Uma organização criminosa que usava a estrutura da segurança pública para roubar, extorquir e cometer uma série de outros crimes e crimes graves, hein, Karime? É inacreditável, Carlão. O próprio secretário de Segurança, o general Carlos Alberto Mansur, foi um dos alvos da operação com a visita da Polícia Federal às 6 da manhã. Ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de armas. Isso mesmo. O secretário de Segurança do governo do Amazonas, além de ser investigado por vários crimes, na hora do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele estava com uma arma sem registro. Imagina, como é que pode isso? A secretaria, que seria para proteger, para garantir aí a segurança da população, foi transformada numa sede de organização criminosa. Olha só, na operação chamada Comboio, os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão aqui em Manaus, em Apuí, no interior do Amazonas, e também na cidade de São Paulo. Até o momento, apenas o secretário de Segurança foi preso, só que ele pagou fiança e foi liberado pela Polícia Federal. Bom,
general Carlos Alberto Mansur é investigado por permitir que dentro da Secretaria de Segurança fosse instalada uma organização criminosa para cometer os mais variados crimes, como roubo, corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. Peculato, que é a ação do servidor público contra o governo e a administração pública. Ainda de acordo com as investigações da polícia, os envolvidos, como eram agentes da segurança, usavam as informações privilegiadas para cometer os crimes. E durante a Operação Comboio foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão para reunir provas e documentos relacionados às práticas criminosas. De acordo com a Polícia Federal, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e outros materiais. Bom, os nomes, viu, Carlão, dos investigados não foram divulgados. Vazou apenas o do secretário-geral Carlos Alberto Mansur, por ele ter sido preso, como já dissemos, por porte ilegal de arma. Nos bastidores circulou a informação de que o filho do secretário, Victor Mansur, estaria na relação dos investigados, mas nada foi confirmado ainda. Olha só, na sede da Secretaria de Segurança Pública, a sede, foi um dos locais onde houve o cumprimento de mandado e busca e apreensão. Um delegado civil também estaria na relação, mas nenhum nome, além do secretário, voltamos a dizer, foi confirmado. Exato, Carlão, esse é o que é um escândalo nacional e é mais um no governo de Wilson Lima. A área da segurança sempre foi muito problemática nos mandados de Wilson Lima. Está no segundo mandado. Lembrando que em 2021, o secretário de inteligência de Wilson Lima, Samir Freire, e outros 3 policiais da cúpula da secretaria foram presos, acusados de usar a estrutura da secretaria para roubar ouro de garimpeiros. Foi um escândalo que teve também repercussão internacional. E este ano, o ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Loismar Bonates, e o coronel da Polícia Militar, Ayrton Norte, foram indiciados pela Polícia Federal por envolvimento numa chacina na região do Rio Abacaxis, no interior do Amazonas, em 2020. Na ocasião, pelo menos 8 pessoas foram mortas durante a operação. Segundo a Polícia Federal, o motivo da chacina foi vingança. A ação foi feita para vingar a morte de 2 policiais militares que aconteceu na região. Lembrando que o coronel Loismar Bonates, envolvido também em várias outras denúncias, foi exonerado do cargo pelo governador Wilson Lima em agosto de 2021. Olha, o governador Wilson Lima escolheu para comandar a Secretaria de Segurança Pública o general Carlos Alberto Mansur, que agora é alvo de investigação da Polícia Federal por formação de organização criminosa, roubo, corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente. Ele acompanhou a coletiva da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado. Muito boa noite, André. O secretário Mansur ainda continua no cargo e temos algum pronunciamento do governador Wilson Lima a respeito de mais esse escândalo envolvendo a segurança pública do Amazonas? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite também a todos os nossos ouvintes ligados aqui para saber aí mais sobre essas informações. Olha, sobre o afastamento ou não do secretário, ainda não temos essa resposta, é o que mais estamos aguardando nesse momento, mas a nota emitida é de que o governo do Amazonas informa que está acompanhando os trabalhos do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público e da Polícia Federal, e o governo diz que está colaborando com as investigações. E na nota também reforça que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta dos seus servidores e que todas as providências necessárias serão tomadas. Aí encerra a nota que foi emitida, enviada pelo governo do Amazonas, e sobre essa operação, que a Polícia Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, que é do Ministério Público aqui do estado do Amazonas, foi feito aí esta operação que se chama Operação Comboio. Aconteceu hoje, na manhã desta terça-feira, e de acordo aí com a Polícia Federal, o objetivo da operação é investigar essas possíveis irregularidades que estariam acontecendo na Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas. As equipes, inclusive, realizaram busca tanto nas dependências da Secretaria quanto também nas residências dos servidores e membros aí de alta cúpula aqui da pasta. E o titular da Secretaria
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Como vocês já falaram aqui, o Alberto Mansur é um dos investigados, né? E segundo o Procurador-Geral da Justiça, o Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, né? Um dos investigados pelo comboio possui foro privilegiado, né? Que é o secretário aí de Segurança Pública. Ele informou isso durante a coletiva a todos os jornalistas, a imprensa que estava ali no local. Na coletiva também foi informado que os membros da secretaria estão sendo investigados por uso criminoso de informações privilegiadas. Eles faziam diligências e se apropriavam ali de produtos de crimes praticados por terceiros. Dentre os crimes investigados estão sendo apurados a corrupção ativa e também o peculato, né, como você falou, Karime, e a lavagem de dinheiro. O Procurador-Geral do Ministério Público aqui do Estado do Amazonas, Igor Starling Peixoto, afirmou que existe a formação de uma organização criminosa dentro da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Amazonas. Isso foi falado durante essa coletiva que aconteceu na sede do Ministério Público do Amazonas e que novos detalhes de investigação da Operação Novo Comboio também foram ali revelados durante esta operação. A ação apura crimes de corrupção envolvendo aí a alta cúpula da Secretaria. E ainda hoje foram realizados mandados de busca e apreensão nessas residências de policiais civis e militares aqui em Manaus, também na cidade de Apuí, aqui no Amazonas, no interior, e no estado de São Paulo. Em uma busca e apreensão de Manaus, reforçando essa informação, o general Carlos Alberto Mansur, secretário de Estado de Segurança Pública aqui do Amazonas, que a gente chama de SSP, recebeu a voz de prisão aí por posse ilegal de arma de fogo. De acordo com o Ministério Público, a Operação Comboio fez a apreensão de documentos e provas relacionadas a supostas práticas ilícitas. Entre os outros crimes investigados, desses crimes aí, um posto de gasolina também é investigado, isso por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas foi confirmado também a apreensão dessa arma de fogo, né, dos celulares e dessa arma de fogo de grosso calibre e outros revólveres. E também outras informações também que não puderam ser confirmadas. Muitas das vezes aí o balanço foi falado que pela investigação ainda está em andamento para ser mantido também a investigação em sigilo. Outras informações também não puderam ser confirmadas. Mas agora, para fazer aquele balanço geral, resumido, a gente tem a fala do Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, o Igor Peixoto. Vamos conferir. A operação se chama Operação Comboio. Havia alguns fatos acontecendo aqui que, em regra, aconteciam em comboio de carros, de viaturas, muitas vezes ocorrendo extorsões vinculadas a tráfico e outras situações. Corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, resumindo. Nomes de investigados, por enquanto, eu particularmente não vou declinar nome em respeito aos investigados, em respeito ao sigilo da investigação, em respeito à lei de abuso de autoridade. Então esse é um problema, um respeito legal que o Ministério Público tem que ter com todos esses fatores. Mas, resumindo para os senhores, essa Operação Comboio foi denominada dessa forma pelo modus operandi de cada um deles agirem, desse pessoal, utilizando de veículos para extorsões e diversos outros crimes, valendo-se da sua função pública, na grande maioria das vezes, sendo agentes públicos. Há uma empresa também que foi objeto para ver se está sendo utilizada para desvios, para questões de lavagem, está sendo objeto de averiguação, e aí uma pessoa física, uma pessoa natural ali, física, não servidor público, vamos dizer. Então esse é o contexto dessa operação. Encontra-se em segundo grau, foi deferida pelo Tribunal de Justiça, então por óbvio tem envolvimento de alguma autoridade com foro, que por questões de sigilo e de legislação, nós não podemos, na minha visão, declinar aqui nesse momento expressamente quem é ou quem não é. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu aí a fala do Procurador-Geral do Ministério Público do Amazonas, Igor Peixoto, e também a gente tem a fala
do superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o delegado Humberto Ramos, que ele fala aí também que os policiais usavam aparato de viaturas, armas e combustível para extorquir drogas e objetos de valor das facções criminosas. Com informações privilegiadas de inteligência, os agentes do Sistema de Segurança Pública tinham facilidade de escolher os alvos das ações criminosas. O superintendente também informou aí que policiais militares e civis são investigados por fazerem parte dessa organização criminosa dentro da SSP. Vamos ouvir então a fala do superintendente Humberto Ramos. É possível confirmar a participação de policiais civis e policiais militares que compõem a cadeia de comando da Secretaria de Segurança Pública como objeto da investigação. Sim. São oficiais e as patentes são informações que eu realmente desconheço nesse momento, e o relevante é que são oficiais que se encontram trabalhando na Secretaria de Segurança Pública do Estado, e praças também, e policiais civis. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu aí a fala do superintendente da Polícia Federal aqui no Amazonas, o delegado Humberto Ramos. Essas falas que a gente coloca aqui foram aí ditas durante uma coletiva de imprensa que aconteceu hoje na sede do Ministério Público do Amazonas, onde teve a imprensa, vários jornalistas também fizeram outros tipos de perguntas, muitas perguntas não puderam ser respondidas, e de acordo aí com quem estava ali presente no local, também o delegado, o promotor, que estavam ali no local, por causa que a investigação se mantém em sigilo, algumas informações não podem ser ditas, segundo eles, para não atrapalhar as investigações, né? Também tem uma informação que a Operação Comboio teria como alvo Vitor Mansur, que é o filho do secretário de Estado de Segurança Pública aqui do Amazonas, e durante a operação foram realizadas buscas no endereço dele, tanto em Manaus quanto o endereço dele também lá no estado de São Paulo. O Vitor Mansur teve cargo na pasta depois que o pai assumiu o setor, né? Ele era chefe do NEOT, que é o Núcleo Especial de Operações de Trânsito. Essa operação ela é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Amazonas, que é o órgão vinculado aí ao Ministério Público aqui do estado do Amazonas, né? Essa informação a gente vai continuar também acompanhando os próximos passos, porque vai ter uma continuação dessa investigação, e a gente vai continuar acompanhando os próximos passos para trazer as outras informações que ainda não puderam ser respondidas, Karine, Carlão. Até porque as investigações continuam, e é um outro crime gravíssimo, ou seja, mais uma quadrilha criminosa descoberta trabalhando, né, dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Agora, para falar a verdade, gente, a atuação dessa organização criminosa dentro da Secretaria de Segurança Pública já era, assim, de conhecimento de muitas pessoas. A coisa estava tão escancarada que os integrantes dessa quadrilha faziam tudo abertamente, sem se preocupar com nada, a certeza da impunidade, é a cara de pau mesmo. O governo Wilson Lima é marcado por grandes escândalos nas áreas mais sensíveis e mais importantes para o cidadão, gente. É a saúde, preciso nem falar, né? Educação e agora mais um capítulo da segurança pública. Virou rotina do atual governo esses escândalos e as operações da Polícia Federal. Foram tantas que eu nem lembro agora assim quantas exatamente a gente teve nesses 2 mandatos, né? Só na área da saúde foram mais de 6, e 4 delas teve como alvo o próprio governador Wilson Lima, que teve a casa e o gabinete revirados pelos agentes da Polícia Federal. Olha, Karine, vale lembrar que o governador é réu, hein? Num julgamento aí em que todos os ministros aceitaram as denúncias. Wilson Lima responde um processo no Superior Tribunal de Justiça por crimes como fraude de licitação, superfaturamento, peculato no caso da compra de ventiladores pulmonares na época da pandemia. No processo, Wilson Lima é apontado também como chefe de uma organização criminosa. E agora esse escândalo envolvendo mais um secretário de Segurança
segurança, o governador volta a ficar em maus lençóis, no mínimo, né, gente? Ele vai ser obrigado, sim, a afastar e até mesmo demitir o secretário-geral Mansur diante de tantas denúncias que agora são investigadas, expostas pela Polícia Federal. Ele não tem saída, caso contrário, vai estar compactuando com tudo que está sendo investigado pela Polícia Federal. Não tem outra alternativa. Enquanto a cúpula, Karime, da Secretaria de Segurança é alvo de investigação da Polícia Federal por praticar crimes, o crime organizado toma conta do estado, infelizmente. O Amazonas é o terceiro estado mais violento do país e Manaus está no topo do ranking como as capitais mais violentas. E o Amazonas literalmente é comandado, infelizmente, pelas organizações criminosas, hein, Karime? Essa é a verdade, é o que a gente está vendo com essas operações da Polícia Federal e com as constantes prisões de pessoas muito importantes ligadas à segurança pública do Estado. Agora, vem cá, né, gente? Que moral que esses agentes da segurança têm para prender alguém? Se eles mesmos estão mergulhados em denúncias gravíssimas de roubo, extorsão, formação de organização criminosa e peculato. Nenhuma, gente. Não tem como continuar no cargo tão importante esse tipo de polícia, esse tipo de policial, esse tipo de agente público da segurança pública. E o governador tem o dever e a obrigação de afastar não só o secretário, mas de toda a cúpula, pelo menos até que esteja, mesmo investigada, tá? Até que essa investigação da Polícia Federal seja concluída. É o mínimo. E, Carlão, sobre o assunto, o nosso WhatsApp está pipocando aqui, as pessoas indignadas comentando a respeito desse assunto da operação da Polícia Federal na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. E a gente deu o ingresso do cinema para a ouvinte, para o ouvinte, o Cássio Santos, do bairro Praça 14. Ele comentou que tem que fazer sim uma limpa, porque estamos cansados de ver essa roubalheira e nada é feito. O Marcos Lima, do São Jorge, ele disse que a nossa segurança pública está no fundo do poço, toda corrompida, e é por isso que as facções tomaram conta do Estado. Tem que fazer uma limpeza geral na PM, na Polícia Civil e na Secretaria de Segurança Pública. Isso é fato. A população já está cansada de saber, estamos cansados de ver a segurança pública entregue a facções criminosas. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas apresentou um relatório mostrando as principais dificuldades dos profissionais que atuam nas maternidades públicas do Amazonas. A situação coloca em risco a vida e a saúde das pacientes e dos recém-nascidos. Carlão, nesse documento, elaborado com imagens, exames e prontuários médicos, mostra a falta de leitos nas 7 maternidades públicas do estado do Amazonas, além da falta de medicamentos e até de materiais básicos, como fios para sutura e aventais. O documento aponta também a suspensão do serviço de cirurgias ginecológicas no Instituto da Mulher Dona Lindu. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e traz os detalhes. O Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas apresentou um relatório mostrando as dificuldades enfrentadas pelos obstetras que prestam serviço nas maternidades estaduais. Durante reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Obstétrica na Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas aqui do Estado. O relatório, elaborado com imagens de exames e prontuários médicos, foi entregue aos representantes do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública do Estado. Segundo o diretor-presidente do IGUAM, Dr. César Dourado, essa foi a primeira vez que o Comitê Estadual de Enfrentamento à Obstetrícia ouviu os médicos que atuam nas 7 maternidades públicas de Manaus. Falamos sobre, para a gente, o grande foco, o grande gargalo, a violência institucional, material, pagamento. Aproveitamos a oportunidade de questionar tudo, algo que não se faz uma compreensão das nossas cirurgias eletivas ginecológicas, porque parou, já que o público aumenta, a demanda é sempre crescente e podemos expor toda a nossa colocação, nossa vivência, nossos anseios.
Segundo a procuradora de Contas, Elisandra Monteiro, o principal objetivo da reunião foi conhecer a visão dos médicos e prestadores de serviço dentro das maternidades. E só assim o comitê poderá atuar de maneira mais efetiva. O Comitê de Enfrentamento à Violência Obstétrica, ele atua como um agente facilitador, buscando aproximar todos os agentes que estão e participam nesse processo, desde a atenção básica até mesmo já a atenção mais complexa que se dá dentro das maternidades. Então foi importante ouvir e conhecer a perspectiva dos médicos em relação a isso, para que a gente possa, como órgão de controle, aproximar e intervir positivamente para mudar a cultura, mudar procedimento. A defensora pública, Suelen Paz dos Santos, esclareceu que a violência dentro das maternidades públicas aqui no Amazonas acontece de várias formas. A questão da violência obstétrica, ela não envolve um tipo de profissional. Na verdade, ela pode ser cometida por qualquer pessoa, pode ser uma questão estrutural, uma deficiência da maternidade, do hospital, uma falta de leito, e não tem a ver com um tipo de profissional. Não, isso é ilusório, né? E a gente tenta sempre disseminar essa ideia que toda assistência, toda falha na assistência obstétrica, ela pode caracterizar uma violência obstétrica, mas ela tem N fatores. E o nosso trabalho no comitê da Defensoria e das demais instituições que estão lá é justamente unir esforços para que a gente consiga melhorar essa assistência obstétrica. Ainda durante a reunião, os médicos apresentaram aos órgãos de controle a falta de leito nas 7 maternidades públicas do estado, medicamentos, materiais básicos como fios para sutura, aventais e capotes, além da suspensão do serviço de cirurgias ginecológicas do Instituto da Mulher Dona Lindu. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ora, 6 horas e 27 minutos, você no melhor mix do Brasil. Olha só, o Amazonas e mais 5 estados têm potencial de perda na reforma tributária, segundo estudo divulgado pelo IPEA. O estudo, porém, também revela que a queda de arrecadação não deve afetar os municípios. Pois é, Carlão, isso segundo os pesquisadores, vai ter um período aí de transição e nas primeiras décadas a maior parte das receitas vai continuar sendo distribuída pelas regras atuais. Vamos entender melhor como é que fica essa divisão agora na reportagem de Odinei Araújo. O estudo divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, foi divulgado na véspera de os governadores comparecerem ao Senado para discutir a proposta de reforma tributária. De acordo com a pesquisa, 82% dos municípios e 60% dos estados devem ampliar sua participação no bolo tributário se as mudanças já aprovadas pela Câmara dos Deputados forem confirmadas pelos senadores. O relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, ressalta que o sistema tributário brasileiro sobre o consumo, por exemplo, é um dos mais complexos do mundo. Por isso a importância da reforma. E é um dos sistemas mais complexos do mundo que precisa ser simplificado de um lado, de outro lado ter um equilíbrio federativo e, ao mesmo tempo, garantir que não haja um aumento de carga tributária, porque o povo brasileiro e o contribuinte e o setor produtivo também não suporta mais aumento de carga tributária. O estudo do IPEA aponta 6 estados: Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rondônia como potenciais perdedores em algum ponto da reforma tributária. Para a professora do curso de Economia da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, a reforma tributária é um divisor de águas e vem para quebrar paradigmas, principalmente no que se refere à necessidade de ajustar as contas públicas a partir do momento da aprovação do texto final. Nós vimos aí no estudo do IPEA, que é um estudo que serve de alerta, que o estado do Amazonas ele pode ter perdas na sua arrecadação. E isso chama a atenção dos gestores públicos para a necessidade de buscar um ajuste nas contas públicas e reduzir esse impacto da arrecadação como um todo. Nós já sabíamos que, a partir da reforma tributária, alguns estados ganhariam e outros estados perderiam.
Nós precisamos olhar para isso como uma necessidade de ajuste. Então, este é o momento de você buscar um ajuste nas contas públicas e amenizar o impacto da perda da arrecadação. Apesar do cenário apresentado pelo IPEA, o estudo também apresenta simulações segundo as quais nenhum dos estados e também nenhuma capital terão queda de arrecadação devido à regra de transição aprovada que vai durar 50 anos. No estudo, os dados de cada estado apresentam a soma das receitas dos estados e seus municípios. A queda de arrecadação é evitada, segundo os pesquisadores, porque a regra de transição prevê que nas primeiras décadas a maior parte das receitas continue sendo distribuída pelas regras atuais. O estudo também ressalta que a fatia do Amazonas no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, também seria bem menor, mas a grande maioria dos municípios amazonenses ganha com a reforma, seja porque atualmente são sócios minoritários da cota-parte concentrada em Manaus, seja porque ganham com a mudança no ISS. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a Defesa Civil lança a ferramenta que pretende ajudar a população com informações sobre desastres naturais e situações de emergência. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora, quando são 6 horas e 31 minutos em Manaus, nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para esse dia 30, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 31% e 84%. Rio Negro baixou mais 13 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível no rio, no Porto de Manaus, em 24 metros e 5 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. O governo do estado lançou o programa Amazonas Meu Lar, com site para inscrição e aplicativo. O programa habitacional vai custar mais de 4 bilhões de reais e pretende entregar mais de 24 mil moradias, Karime. Exato, e o cadastro para concorrer às moradias do programa já está aberto no site e aplicativo do governo. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de André Meireles. Estimado em 4 bilhões e 700 milhões de reais para execução nos próximos anos, o Amazonas Meu Lar prevê a entrega de 24.044 soluções definitivas de moradia para a população de baixa renda, sendo 22.043 novas unidades habitacionais, além da regularização de 33 mil imóveis, por meio da entrega de títulos definitivos. Conforme o governador do estado, Wilson Lima, o cadastro já está disponível no site e aplicativo do SASI. Através do site, do nosso site ou então do aplicativo SASI, e aí o próprio aplicativo já faz a seleção das pessoas que preenchem os requisitos, e aí em novembro a gente divulga a primeira lista e em dezembro a gente já faz o primeiro feirão para poder comercializar esses apartamentos para essas famílias. Lançado na última segunda-feira, o programa Amazonas Meu Lar tem como um dos principais critérios de seleção de beneficiários a renda bruta familiar mensal de até R$ 4.400. O candidato ao benefício também não deve possuir propriedade residencial. O cadastro para concorrer às moradias ofertadas pelo Programa Habitacional do Amazonas já está aberto e deve ser realizado por meio do site amazonasmeular.am.gov.br ou pelo aplicativo SASI, disponível para a versão iOS e Android nas lojas de aplicativos de celulares. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano,
Marcelo Campelo, explicou que a formulação do programa é desenvolvida há meses para focar na população em situação de vulnerabilidade. O governador está priorizando a faixa mais vulnerável da população, faixa 1 e faixa 2, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que são moradores de rua, a faixa que está em áreas de risco principalmente, aquele que não tem imóveis cedidos e moram de aluguel. Nós vamos fazer uma lista absolutamente transparente para classificar essas pessoas e assim elas terem acesso a esse acesso à moradia. Os candidatos que buscam acesso ao programa devem atender a pelo menos uma das seguintes condições: morar alugado, estar em uma habitação cedida, coabitar com outras famílias, viver em situações de submoradia, estar em abrigos e encontrar-se em situação de rua. Famílias beneficiárias qualificadas para obter a moradia com recursos de fundos de habitação devem estar inscritas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, o CAD Único. Além das soluções de moradia definitiva, o governo do Amazonas pagará 39 milhões de reais em soluções transitórias na forma de auxílio aluguel ou Bolsa Moradia. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, hein? Agora são 6 horas e 36 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil, acompanhando os destaques do dia desta terça-feira em mais uma edição do 18 horas. Inclusive, lembrando você, hein, sempre, querido ouvinte, que você pode participar, interagir com a gente aqui no 18 horas, mandando a sua mensagem, o seu áudio pelo WhatsApp, hein, que é o 994887592, 994887592. Carime Leão. Pois é, e temos aqui a participação do Fabrício Colares, do Adrianópolis. Ele comentou a nossa primeira matéria a respeito da operação da Polícia Federal envolvendo a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Ele disse o seguinte: ele disse que é uma vergonha para o Amazonas ter a cúpula da Segurança Pública agindo como uma organização criminosa, fazendo corrupção, extorquindo e roubando até gasolina das viaturas. O Amazonas não merece isso, que o governo federal faça uma intervenção federal urgente. Foi a participação de Fabrício Colares, do Adrianópolis. Valeu, Fabrício Colares, do Adrianópolis. Participe você também, é o 994887592. A sua opinião valendo aqui no programa 18 horas, no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E olha só, a Defesa Civil do Estado lançou o CISPDEC, Sistema de Proteção e Defesa Civil, e o aplicativo Agente. O sistema é uma plataforma integrada que permite a coleta, análise e compartilhamento de informações relacionadas a desastres naturais e também situações de emergência, Karine. Então, Carlão, essa nova ferramenta oferece uma visão em tempo real das condições climáticas, alertas de enchentes, deslizamento de terra, incêndios florestais e outras ocorrências. E a repórter Nathalie Moraes traz pra gente mais detalhes. Com o objetivo de prevenir e coordenar equipes em situação de emergência e desastres naturais, a Defesa Civil do Amazonas lançou o Sistema de Proteção e Defesa Civil e o aplicativo Agente. A cerimônia de lançamento foi realizada na sede do próprio órgão estadual na Zona Sul aqui de Manaus. O coronel Francisco Máximo, secretário executivo da Defesa Civil no Amazonas, destacou que o sistema é uma plataforma integrada que permite a coleta, análise e compartilhamento de informações relacionadas a desastres naturais e situações de emergência. Com acesso instantâneo e com informações atualizadas em tempo real de situações como alertas de enchentes, deslizamento de terra, incêndios florestais, além do nível dos rios, as previsões climáticas e alertas que possibilitam uma resposta mais rápida para as ações da Defesa Civil. O aplicativo ele vem para poder permitir com que o agente de Defesa Civil e as suas equipes possam desenvolver esse trabalho diretamente na comunidade sem necessariamente estar dependendo de uma
máquina específica para fazer aquele trabalho. Ele com o celular, no seu deslocamento, ele vai poder fazer toda a gestão de risco de desastre, porque o equipamento, o aplicativo, ele tem também essa funcionalidade, permite com que ele faça o lançamento de informações, de fotografias, de registros, e depois, tendo a condição de ter acesso à internet, essas informações elas são automaticamente alimentadas no sistema e tanto o Estado quanto o município, naquele momento, passa a visualizar todas as informações contidas no banco de dados. Além disso, os usuários podem relatar incidentes, enviar mensagens em tempo real e colaborar em tempo integral com outros membros da equipe. O sistema oferece cadastramento preciso de informações sobre comunidades e líderes. Esses dados incluem informações básicas sobre a comunidade e sua infraestrutura, possibilitando uma compreensão melhor das características únicas de cada comunidade, como explica a gerente de projetos da Defesa Civil, Marlene Souza. Buscamos enxergar qual era a necessidade do município, né? Os riscos, todas as dificuldades. Então a gente trouxe para dentro do sistema tudo isso, a gente implementou e hoje o CISPDEC ele já está fazendo isso, principalmente que na parte de resposta rápida ao município. O sistema permite também um cadastro criterioso de núcleos familiares, principalmente aos que residem em áreas suscetíveis de desastres recorrentes, como estiagens e inundações. O registro abrange não apenas o chefe da família, mas também todos os outros membros, fornecendo informações importantes para as ações eficazes em momentos de crise. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h40, você no melhor mix do Brasil. E olha só, o Tribunal de Contas do Amazonas e a Polícia Militar do Estado lançam o aplicativo Ronda Maria da Penha. O aplicativo pretende proteger as mulheres vítimas de violência no estado, Karime. Pois então, Carlão, importantíssima ferramenta, porque só para um dado aqui do Brasil, gente, o Brasil ocupa hoje o 5º lugar no ranking de países com maior número de agressões e assassinatos de mulheres. Vamos entender como funciona essa ferramenta agora com a Ginéia Araújo. O aplicativo Ronda Maria da Penha promete modernizar a operacionalização da lei e o acompanhamento das medidas protetivas de urgências desferidas pela Justiça em favor das vítimas de violência de gênero. De acordo com a presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge, a tecnologia é um marco significativo na luta incessante contra a violência doméstica. Nosso desejo é que essa plataforma seja um farol de esperança para todas as mulheres que enfrentam situações de violência, trazendo efetividade e celeridade no cumprimento das medidas protetivas, que este aplicativo as empodere, proporcionando a elas a confiança de que não estão sozinhas e que têm o direito de viverem livres do medo e da opressão. Que cada download, cada uso desse aplicativo seja um passo em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Lançada nesta segunda-feira, a ferramenta encerra a fase do papel e da prancheta e dá início ao uso dos tablets, celulares e computadores. O aplicativo permite mapear o perfil das vítimas e dos agressores. As informações são compartilhadas em tempo real entre a Justiça e a Polícia. Para a ouvidora da mulher e titular da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar da Justiça do Amazonas, a desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, a novidade é uma grande aliada das mulheres que sofrem com a violência dentro de sua própria casa. Proteção rápida, eficaz à mulher vítima de violência. Na medida em que identificará com presteza os casos de descumprimento da medida protetiva, evitando que a violência se intensifique e chegue em seu ápice, que é o feminicídio, infelizmente. A Coordenadoria da Mulher e a Ouvidoria, em atendimento à Polícia Judiciária Nacional de Enfrentamento do CNJ, vem desenvolvendo ações para a garantia dos direitos fundamentais das mulheres nas relações domésticas e familiares, combatendo as múltiplas formas de violência motivada unicamente pelo fato das vítimas serem de sexo feminino. O Brasil hoje ocupa o 5º lugar no ranking de países com mais agressão e assassinato de mulheres. A delegada da mulher, Débora Mafra, explica que todas as vezes que o Ronda Maria da Penha estiver fazendo a fiscalização das medidas protetivas, esses dados irão automaticamente
diretamente para o Tribunal de Justiça por meio do aplicativo em tempo real. Os magistrados poderão acompanhar como está sendo a distribuição das medidas, os novos endereços dos agressores e das vítimas. Inclusive, se as medidas protetivas deferidas estão tendo o resultado. Então, com isso, a gente se sente muito feliz porque saberemos onde encontrar essa vítima com mais rapidez e poder ajudar da melhor forma possível. Então, nós só temos que aplaudir tudo que vem em favor da mulher, principalmente a tecnologia, para ter aplauso de toda a sociedade do Amazonas, porque isso é um projeto pioneiro. Até então inédito no Amazonas, o aplicativo consiste em um software para uso em celular, tablet e computador, com atendimento às vítimas de violência doméstica que possuem medidas protetivas de urgência. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h45, os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Olha só, o lançamento de um livro está movimentando os bastidores políticos do Amazonas. Segundo o jornal Diário do Amazonas, o livro, que ainda está em processo de elaboração, promete causar muita polêmica nos meios políticos do estado, hein? Então, Carlão, isso porque o personagem central do livro é o publicitário Durango Duarte, que, de acordo com os autores, é responsável por inúmeros episódios de manipulação de informação e comportamento abusivo. O repórter André Meirelles conta pra gente mais detalhes a respeito do assunto. A coluna Claro e Escuro do Jornal Diário do Amazonas informou que um livro que está sendo produzido promete movimentar os meios políticos do Amazonas. O principal personagem da publicação é o publicitário Durango Duarte. Conforme pesquisadores e jornalistas que fazem parte do quadro de autores do livro, Durango é responsável por inúmeros episódios de manipulação de informação e comportamento abusivo. Segundo a nota publicada pela coluna, a obra detalha tramas e armações que o publicitário tenha supostamente cometido para conquistar várias empresas, imóveis e contratos públicos. Ainda conforme os autores, Durango Duarte manipulava pesquisas de intenção de voto e articulava ataques nos bastidores a serviço de grupos políticos. De acordo com a coluna do jornal, a obra relata desde o início como líder estudantil na Universidade Federal do Amazonas e da militância no Partido Comunista do Brasil, aonde conheceu um importante político local, a construção de um grande patrimônio do dia para a noite. A nota diz ainda que essa influência de Durango é utilizada para intimidar e obter vantagens indevidas e até ameaçar cidadãos comuns. A equipe vai incluir no livro um recente episódio que foi alvo de um boletim de ocorrência no 16º Distrito Integrado de Polícia, envolvendo a agressão de uma médica em um restaurante em Manaus. O empresário ainda não se manifestou sobre a informação do jornal. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h47, daqui a pouquinho você confere no 18 horas que deputado defende a exoneração do secretário de Segurança Pública do Amazonas, General Carlos Mansur, preso na operação da Polícia Federal. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E é pra já, viu, Carlão? Vamos falar sobre o assunto agora com a nossa comentarista política, Cíntia Blink, que já está nos estúdios, já está aqui com a gente. Então, Cíntia, depois desse escândalo envolvendo a cúpula da Secretaria de Segurança Pública de Wilson Lima, já tem deputado estadual defendendo a demissão do secretário, General Carlos Mansur, não é mesmo? Já tem gente defendendo a demissão e já tem gente querendo cargo, querida, porque a fila anda. Ah, verdade, a fila anda. Boa noite, Karime e Carlão, boa noite. Tem quem tá com a gente aí na 100.7. Bom, então, como a Karime falou, né? Membros da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa estão preocupados com essa novidade aí que atingiu a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, e o deputado Dan Câmara, ele fala aí sobre uma possível investigação dessa secretaria e se fala sobre o general Carlos Mansur ser um dos investigados dentro da Assembleia Legislativa.
Nesse cenário aí que está movimentando a segurança, como eu falei, já tem gente de olho nesse cargo, porque tem-se como certo nos bastidores que Mansur vai cair, porque, né, ele foi bastante envolvido no escândalo de hoje. Ele chegou a ser preso por conta do porte irregular de arma, mas ele foi liberado porque pagou a fiança e foi isso. Mas nos bastidores se fala o nome da deputada Alessandra Campelo. Alessandra Campelo, que é do ramo, viu? Ela é policial civil, tem experiência já como secretária do governo, não como secretária de segurança, mas ela já assumiu algumas secretarias e fala-se do nome dela. Fui perguntar, né? Mandei um oi, boa tarde, secretária. Jogou um verde. Como é que tá a senhora? E aí ela falou que se sente preparada sim para assumir o cargo, mas que ela não tá sabendo sobre o nome dela ser cogitado neste momento. Que é uma resposta bem política, né? Eu não ficaria surpresa se o nome de Alessandra Campelo aparecesse aí nos próximos dias, caso Mansur venha a cair, como está sendo previsto. Um outro nome que se falou sempre para esse cargo, né? Sempre nos bastidores se falava sobre uma queda do Mansur e uma vinda do deputado federal, capitão Alberto Neto. Fui conversar com ele também, mas ele só respondeu que não está sabendo de nada sobre isso, que ele não foi informado. Então, e o nome dele não está circulando mais. Mas a gente tem que acompanhar para saber o que vai ser aí o resultado. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, tá tendo aí uma rixa entre deputado e vereador por causa da polêmica lixeira, né, que está sendo construída lá no Tarumã. É isso, Blink? É isso. O vereador Diego Afonso ficou bastante chateado com uma fala do deputado estadual Sinésio Campos. Essa lixeira que o Carlão tá falando, né? A gente já vem falando aqui há alguns dias. Localizada aí na BR-174, próximo do Igarapé Leão e ao rio Tarumã Sul, localizada em área de preservação permanente. Foi uma denúncia feita pelo vereador Lissandro Breval e isso circulou na Câmara, na Assembleia, foi assunto no Tribunal de Contas. Tribunal de Contas esse que suspendeu aí, né? Suspendeu a licença concedida pelo Instituto de Proteção Ambiental, o IPAAM, que a gente até está acompanhando para saber qual que vai ser a resposta, tanto do IPAAM quanto da empresa, da prefeitura, enfim. Mas Sinésio Campos, ele tratou como menor essa denúncia feita pela Câmara Municipal de Manaus. Ele falou assim: tratar somente do aterro privado, que foi construído na BR-174, é dissimular o fato que é real, que a Prefeitura de Manaus tem que esboçar para todos nós um aterro sanitário municipal. Ele cobrou isso. E Diego Afonso rebateu, falando afirmações de que o deputado repudia aí a fala do deputado, que de vez em quando o Sinésio ataca a casa e quando um poder interfere no outro é preciso que a mesa se posicione ou ele, como vereador da casa, faça esse papel, e era o que ele estava fazendo. Então teve aí uma pequena rusga entre Sinésio e Diego Afonso. Mas, de qualquer maneira, o resultado disso a gente tem que continuar acompanhando o Tribunal de Contas para ver o que vai ser definido, o que vai ficar esclarecido sobre isso e quais os próximos passos sobre essa questão da lixeira que está todo mundo acompanhando. Karime, Carlão. Obrigada. Oi. Não, deixa eu só falar uma coisa. Mais uma última. Eu tenho uma última. Conta. Sobre essa história da venda de ingressos do Som Manaus, porque a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ela fez um pedido para suspender imediatamente aí a cobrança desses ingressos, porque ela fez algumas considerações, mas eu vou aqui na principal, que fala sobre suspender o direito da PAMP de vender os camarotes. Porque o que a Defensoria entende? Que a Manaus Cult vai pagar para uma outra empresa, montar esses camarotes e todo esse espaço aí que a PAMP, né, vai comercializar. Então é como se a prefeitura estivesse trabalhando para uma outra empresa privatizar um evento que em teoria é somente público. A Defensoria entrou com essa ação, ela entrou de uma forma
com tutela de urgência e a gente vai seguir acompanhando para ver se isso vai ser apreciado ou não, como é que chega no Tribunal de Justiça, se vai ser tomada uma decisão. Vamos lembrar que o passo a passo tá a semana que vem, né? Exatamente. Então, é isso. Tá passos largos. Mas eu vou voltar com mais informação assim que a gente tiver novidades sobre isso. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Cíntia Blink. Valeu, agora são 6h54, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura e é para esta noite de terça-feira com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, o tempo fica certinho, quente, ok, sem chuva e com muito calor. O tempo segue firme para esta noite e madrugada, tá? A temperatura gira em torno aí dos 35, 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 32% e 83%. Mix. 18 horas. Esporte. Soares já com a gente. Boa noite, Cid. Boa noite. Então, hoje temos jogos decisivos. Sim, na tá rolando um agora. Conta aí. É o seguinte, bola tá rolando aí para Internacional e Bolívar no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. E o Inter segue vencendo por 1-0, tá indo aí pro intervalo. Espero que continue com 1-0 ou mais. Estudiantes e Corinthians jogam às 8h30 da noite no Jorge Luiz Hirt. E Manaus será uma das 10 cidades que poderão receber a Copa do Mundo FIFA Feminina 2027. Vai ser convidado para jogar, hein, Karine? Olha aí, quero. E será apresentado aí com uma das sedes do Mundial na candidatura do Brasil. A escolha foi pela CBF e revelada pelo presidente da Federação Amazonense de Futebol, que é o Ednailson Rosenha. Exatamente um mês depois de acertar o centroavante do Flamengo com um soco no rosto, Pablo Fernandes foi a Belo Horizonte prestar depoimento. E olha só, o Pedro, e o advogado dele participaram da sessão via internet. Essas partes chegaram ao entendimento, e o Pedro aceitou o pedido de desculpas e o argentino não vai sofrer qualquer tipo de punição. Achei bacana a atitude do Pedro, Perdoar é bom. A delegação do Fluminense embarcou hoje à tarde para Assunção, no Paraguai, onde enfrentará o Olímpia pelo segundo jogo das quartas de final na Conmebol Libertadores. O jogo acontece na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, no Defensores del Chaco. Na primeira partida no Maracanã, o Fluminense venceu por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença, que avança para enfrentar o ganhador de Inter e Bolívar. Vamos ver o que vai dar. CBF definiu hoje o corte de Vinícius Júnior no elenco da seleção brasileira, que disputará as 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas. E foi chamado aí o atacante Rafinha para substituição imediata. O jogador volta à seleção após disputar a Copa de 2022 no Catar. Vini tem uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. E o brasileiro deixou a partida entre Real Madrid e Celta de Vigo por La Liga no último sábado, sentindo dores na região. E é isso que temos para hoje. Muitíssimo obrigada, Cid Soares. Boa noite. Tchau, tchau. Buenas noites. Agora são 6h57 e você está no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Mix. Economia. Olha só aí, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,42%, cotado a R$ 4,85. Já o euro fechou o dia em alta de 0,19%, comercializado a R$ 5,28. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 6,78%, comercializado a R$ 136.390. E o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,09% aos 118.393 pontos. E pesquisa feita pela Serasa Experian revela que a procura por empréstimos caiu 14% nos últimos 12 meses. Só de junho para julho, a queda foi de 2,4%. Segundo os dados, o motivo é a política de juros altos do país. Mix. Agora em Manaus, 6h58. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Outro escândalo atinge em cheio a segurança pública do Amazonas na gestão do governador Wilson Lima, mais uma vez envolvendo a cúpula da Secretaria de Segurança Pública.
bem no momento em que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, confirma a atuação de cartéis mexicanos de drogas na tríplice fronteira do estado. Os cartéis são reconhecidos pela extrema violência que os colocam entre as mais perigosas do mundo. No ano passado, o jornal Estado de São Paulo informou que cartéis de drogas de Miami, Medellín e Sinaloa mantinham um estado paralelo no Alto Solimões, no Amazonas. Nunca as promessas do governo federal de instalar estruturas de combate ao crime organizado em Manaus e em toda a região foi tão urgente e necessária quanto nesse momento. Mais e mais urgente ainda é a limpeza na segurança pública do estado, cuja permanência da cúpula fica em situação insustentável. 18 horas. Temos aí uma saideira no dia. Temos uma última informação ainda de operação da polícia, tá? 8 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil do Amazonas por crimes relacionados a um esquema de venda ilegal de rifas na internet. Hoje, terça-feira, a polícia informou que entre os indiciados estão os influenciadores Lucas Picolé, Mano Queixo, Isabelle Aurora e Isabel Simplício, mãe da blogueira. Segundo a polícia, as investigações começaram no início do ano, quando foi apurada a existência de uma organização criminosa responsável por gerir um esquema de rifas clandestinas e ilegais, promovendo em seguida, a dissimulação e lavagem de dinheiro oriundo das práticas criminosas. 7 em ponto, Karine. Finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Continue bem. Continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.